Paz seja com todos, amém? Quero chamar aqui a pastora Amanda, ela vai me ajudar no louvor. A gente combinamos aí. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Amém, irmãos? Eu amo esse louvor. É um louvor muito conhecido, mas é de extrema adoração assim a Deus. E a letra desse louvor mexe muito comigo. E eu sei que o Espírito Santo vai falar com vocês aí. Amém? É conhecido, então vocês também adorem a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois eu fui na tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já me foi terremoto, vento forte me passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e aos mares seus limites. Oh, papai, eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz.
quero convidar você que trouxe sua Bíblia aí, e os que não têm Bíblia aí, se aproxime de quem tem aí. Nós vamos ler um texto muito conhecido que se encontra no livro de Levíticos, capítulo é o número 6. Livro de Levíticos, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versos a partir do 8. Livro Levíticos, capítulo 6, e o versículo 8. Todos encontraram? Levíticos, capítulo 6, e o versículo 8. Primeiro livro é o Gênesis, segundo livro é o Êxodo, o terceiro livro é o Levíticos, capítulo 6 e o versículo 8, diz assim: E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois disso, despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Todos leiam comigo esse último versículo, no 3. 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mais uma vez. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Deus abençoe. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Ele é fiel, Ele é justo e Ele é maravilhoso. Nós estávamos ali na quinta-feira, na célula da casa da Lídia em Isidoro, e Deus então colocara essa palavra no meu coração, né? E eu gosto muito desse texto, gosto muito dessa mensagem, porque quando eu leio essa mensagem, eu vejo a manutenção do altar. Porque quando você lê essa história, você vê que o sacerdote, ele fazia a manutenção do altar. Ou seja, o holocausto, ele era, durante a noite, colocado ali sobre aquele altar. E durante toda a noite ali, ele era queimado em um sacrifício a Deus. E pela manhã, o sacerdote, ele vinha, colocava suas roupas especiais ali, e ali ele tirava toda aquela cinza, limpava todo o altar, tirava toda aquela sujeira que sobrou durante a noite toda. Ele limpava o altar, colocava aquela cinza para fora, e aí então ele colocava nova lenha, para que o fogo continuasse sempre aceso. Amém? E eu quero nessa noite realmente falar sobre o altar. O altar, ele simboliza a nossa vida. O altar, ele simboliza
dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano. O fogo do Senhor precisa arder continuamente sobre o altar. Querido, você que está aqui nessa noite, deixa eu falar algo para você. Você é um altar. Você é um altar. E o fogo do Senhor, ele precisa estar aceso dentro de você. E como é que esse fogo, ele fica aceso? Ele fica aceso quando você se dispõe a buscar ao Senhor, quando você se dispõe a orar ao Senhor, a falar com o Senhor. Queridos, nós precisamos falar com o Senhor em todo tempo, em todo lugar, em todas as horas. Ah, pastor, mas como é que isso pode acontecer? Se muitas das vezes eu estou no meu serviço, se muitas das vezes eu estou no trânsito, se muitas das vezes eu estou lavando a roupa. Não importa, querido, você tem uma maneira especial de falar com Deus, seja por oração, seja por louvor, seja por pensamento, seja por ação. O cristão, ele precisa falar com o Senhor, ele precisa estar ligado ao Senhor. Quando o cristão ele é ligado ao Senhor, então existe fogo sobre o altar. A história que nós lemos agora relata que o sacerdote, ele preparava ali o altar, ele ajeitava o altar, ele colocava a madeira no altar, então vinha as ofertas, os sacrifícios e colocava naquele altar. E durante a noite, durante toda a noite, aquele sacrifício era queimado, aquele holocausto era queimado em oferenda a Deus. Mas quando chegava pela manhã, então o sacerdote, colocando a sua roupa especial, ele ia ali e limpava toda aquela sujeira, ele tirava toda aquela cinza, e aí ele colocava nova madeira, e o fogo continuava aceso. Quando eu falo de altar, eu me recordo do profeta Elias, em um desafio que ele fez com os 450 profetas de Baal. A Bíblia relata essa história, que houve um desafio entre os 450 profetas de Baal e também a Elias, para ver qual deles tinha o poder, qual dos deuses tinha o poder, ou Baal, ou o Deus de Israel, que tinha o poder de descer fogo dos céus e consumir aquele holocausto. Então é preparado agora 2 altares. Um altar ao Deus Baal e um altar a Deus de Israel. Pega-se 2 novilhos, corta-se os pedaços, coloca-se sobre o altar do Deus Baal e coloca sobre o altar do Deus de Israel. E os profetas de Baal começam a orar, a fazer a sua oração ao seu Deus. E o tempo vai passando, as horas vão passando e não cai fogo do céu. Eles começam a se rasgar, eles começam a se cortar, eles começam a clamar, eles começam a se flagelar, mas não cai fogo do céu. Sabe por quê, querido? O altar estava sujo. Sabe por quê, querido? Porque não tinha santidade. As vestes não eram vestes sacerdotal, não eram vestes de puro linho. E não caiu fogo do céu. O profeta Elias prepara o seu altar. A história diz que ele reparou o altar. Ele pegou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, ajeita ali no altar ali,
não é combustível, é água. Enche aquelas varas de água, enche o holocausto de água. E quando o profeta clama a Deus, a história diz que desce fogo dos céus. O fogo, como se fosse uma língua, lambe tudo aquela água e consome o holocausto. Existe diferença de quem busca a Deus com sinceridade e quem não busca a Deus com sinceridade. Quem busca a Deus com sinceridade, com integridade, o seu altar está aceso continuamente. Quem busca a Deus de qualquer jeito, o altar está apagado, porque tem muita cinza. A cinza representa a sujeira representa o pecado, e o pecado não deixa ter fogo de Deus no altar. Crente em pecado não tem fogo, tem sujeira. O fogo do altar, ele representa para nós também a dedicação, o fervor, o entusiasmo. Irmão, é bonito você ver um crente fervoroso. É bonito você ver um crente, irmão, adorando ao Senhor. Ainda que ele não adore com uma voz audível, com uma voz alta, mas você vê a maneira dele entrar na presença do Senhor. Você vê que ele fecha os olhos, ele se esforça para louvar, ele se esforça para dizer que ama a Deus. É bonito você ver, querido, um cristão se dedicando na obra, ele se esforçando para a obra de Deus ser bonita, ele se esforçando para que as coisas saiam perfeitas para Deus. É bonito você ver um cristão entusiasmado para estar no culto. Não é fácil a pessoa sair de casa no dia de hoje, mas tem muita gente que sai entusiasmada. Não é fácil sair de casa num dia de chuva, mas tem muita gente que sai entusiasmada porque sabe que vai adorar o Senhor. O fogo, ele representa também a presença de Deus sentida no nosso ser, no nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sente a presença de Deus na sua vida? Você consegue sentir a alegria de Deus? Você consegue sentir Deus falando com você? Ou já não consegue mais sentir nada? Quando eu falo de fogo, quando eu falo de presença do Senhor, eu me recordo daqueles dois homens, logo depois quando Jesus, ele é crucificado, eles enterram Jesus, e passa-se 3 dias, e agora tem 2 homens que eles estão indo a uma aldeia chamada Emaús, e ele vai por aqueles caminhos, pelo caminho de Emaús, e vai os dois conversando, e vai os dois narrando os últimos momentos da vida de Jesus, e eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixos, desesperados. O que será que aconteceu? Nós perdemos o nosso mestre, o nosso amado morreu.
Eles chegaram próximo de Emaús. E Jesus então olha para aqueles dois homens com um olhar de ousadia, eu acredito, e fala assim para eles: seus loucos, nécios, vocês não sabem de nada. Jesus então começa a falar agora, a ensinar para eles, desde a época de Moisés, começa a falar sobre os profetas, e enquanto Jesus Cristo falava com eles, o coração deles ardia, o coração deles pegava fogo. Deixa eu falar algo para você, olha querido, olha querida, deixa Deus abrir o teu olho. Talvez você esteja andando com Jesus há muitos anos, mas você não sabe quem é Jesus. Talvez você pegue a sua Bíblia, você lê a sua Bíblia, mas você não sabe do que Jesus pode fazer. Não adianta reclamar, não adianta murmurar. Aqueles homens estavam murmurando, os dois, aqueles homens estavam com Jesus do lado deles e continuavam murmurando. Murmuração é sinal de fogo apagado. Murmuração é sinal de altar sujo. Murmuração é sinal que não tem presença de Deus. Porque o crente que tem a presença de Deus, o crente que tem o altar aceso, ele adora. Aleluia, Jesus. Ele glorifica. Glória a Deus. Se tiver as coisas boas, ele adora. Se tiver ruim, ele adora. Se tiver alimento, ele adora. Se tiver perseguindo ele, ele adora. Se tiverem falando mal dele, ele adora. Porque ele está em Jesus. Glória a Deus. Teve uma época da minha vida que quando eu ia entrar na presença do Senhor, aquele culto fervoroso, e aí eu tinha um dizer de mim para Deus, para Jesus, e eu falava: Senhor, eu quero sentir a Tua presença. E eu falava muitas vezes: eu quero sentir a Tua presença. Mas eu tinha uma maneira de sentir a presença do Senhor, era algo muito gostoso, era algo assim que não tem como eu explicar, colocar palavras para explicar. E eu acostumei ter aquela sensação dentro do meu ser, até que um dia eu não senti aquela sensação, e aí eu saí frustrado daquele culto. Deus não falou comigo. Por que Deus não falou comigo? Eu não sentia aquela cosquinha, aquele negócio dentro de mim. Deus estava comigo, e eu querendo sentir cosquinha. Brincadeira, né? Você sabe que existem pessoas que ficam querendo se empolgar no culto desse daqui. Mas como que vai se empolgar se não consegue nem empolgar Deus? Irmão, para mim ficar empolgado no culto desse, para mim falar em mistério no culto desse, para mim sentir a presença de Deus no culto desse, eu preciso primeiramente empolgar a Deus. E como é que eu empolgo a Deus? É quando eu falo: Senhor, eu
glória a Ele, irmão. Aleluia, Jesus. Deus procura na terra os verdadeiros adoradores. E aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nós temos que ter uma preocupaçãozinha em não permitir que as tempestades dessa vida, que os problemas dessa vida, que as circunstâncias dessa vida venham a apagar o fogo de Deus dentro de nós. Tem muitas pessoas com o fogo apagado, sabe por quê, irmão? Está deixando as tempestades apagar o fogo. Está deixando a circunstância dessa vida apagar o fogo. Está deixando os problemas pessoais apagar o fogo. Eu quero que se lasque os problemas meus. Eu quero adorar o Senhor. Sabe por quê, irmão? Quando eu adoro o Senhor, Deus me dá uma solução para eu resolver os meus problemas. Quando eu adoro o Senhor, irmão, Deus me dá novas portas de soluções. Agora, quando eu me fecho para os meus problemas, quando eu me adentro para a circunstância dessa vida, eu não consigo fazer nada, eu nem resolvo a minha situação e nem adoro a Deus. E quando eu não adoro a Deus, o meu altar está apagado. Existem muitas cinzas no meu altar. Eu disse quando eu li que o sacerdote, ele colocava uma roupa de linho, de puro linho fino, e ele colocava aquela roupa para limpar o quê? A cinza, para limpar o quê? A sujeira. Essa roupa desse sacerdote, ela simboliza para nós a santidade. Vou repetir. A roupa desse sacerdote, puro linho, branquinha, linda, ela simboliza santidade. E para nós mantermos o nosso altar limpo, lembra que ele colocava para limpar o altar? E para nós mantermos o nosso altar limpo, nós precisamos nos vestir de santidade. Amém? Precisamos nos vestir de santidade. E o que é a santidade? O que vem a ser a santidade? O que significa essa tal santidade? Santidade